A paz do Senhor Jesus, gente, a todos. Que Deus em Cristo abençoe vocês poderosamente. No nome poderoso de Cristo. Hoje nós vamos estar falando sobre jejum. Quero estar gravando esse vídeo sobre jejum. Já tenho gravado acho que uns 2 vídeos falando a respeito de jejum, né? E eu quero continuar falando dessa chave poderosa no mundo espiritual do jejum. E para você que está me vendo e me ouvindo através desse vídeo, você que quer ter revelações da parte de Deus, você quer ter sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus, você quer ser usado através dos dons, através dessa chave poderosa chamada jejum. Na verdade é uma das chaves, é uma chave poderosa, que é o jejum. Onde Deus vai abrir a sua visão, onde espiritualmente falando você vai estar mais forte, se fortalecendo o homem espiritual. Então, gente, pega a sua Bíblia, vamos ganhar tempo, pega a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos estar meditando na palavra de Deus. Algo poderoso que eu quero ensinar para vocês aqui, através da palavra de Deus, da palavra rema, onde vocês, pela revelação da palavra, o Espírito Santo vai ministrar no coração de vocês. Atos capítulo 10, versículo 30. Eu vou estar lendo o versículo 30, depois eu vou estar falando um pouquinho a respeito também do contexto, para nós entendermos melhor esse versículo que vai estar sendo lido. Procure aí no nome de Jesus, vão procurando, pegue a sua Bíblia, faça anotações se você quiser, para você estar crescendo no mundo espiritual, para você estar recebendo autoridade, né? Esses vídeos têm o intuito de abençoar a sua vida, para que você possa ser usado poderosamente na mão de Deus, e vidas iam ser salvas, libertas, transformadas através da sua vida. Tá bom? Já pegaram aí? Vamos meditar. Olha o que está escrito no versículo 30. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Oh, aleluia. Aqui é Cornélio, gente. Eu gostaria que vocês depois lessem todo esse capítulo 10, e que aqui tem muitas lições a ser extraídas, né? Desses versículos, dentro desse capítulo aqui tem muita coisa boa. Cornélio, gente, ele ainda não era convertido ao cristianismo, mas ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem temente a Deus, juntamente com a sua casa, ele dava esmola, era um homem piedoso, e de contínuo Cornélio orava, ainda não convertido ao cristianismo, mas ele tinha temor a Deus, né? Orava a Deus, dava esmola. E quando Cornélio quando ele está expondo isso onde foi lido aqui, ele está falando isso para Pedro. Por que para Pedro? Porque Pedro, ele foi, recebido na casa de Cornélio. Na verdade, Cornélio mandou-o chamar. Por quê? Porque Cornélio estava nesse período de oração. Interessante que ele estava num período de oração e jejum. Ele estava buscando a Deus nesse período. E quando deu aproximadamente 15 horas, foi a hora que ele teve a visão desse anjo. E o que esse anjo falou para Cornélio? Para enviar até a casa de Simão Curtidor, uma casa que ficava à beira-mar. Pedro estava lá, né? E onde ele enviou ali pessoas para buscarem Pedro, porque o anjo tinha aparecido em uma visão para ele e mandado ele buscar Pedro. Imagine, uma pessoa que ainda não era convertida ao cristianismo, mas ele temia Deus, ele orava a Deus, buscava a Deus.
E as esmolas que Cornélio, aquilo que Cornélio fazia, chegou diante de Deus. E Deus preparou o caminho para a salvação. E sempre quando Deus prepara o caminho para a salvação, Ele vai te apresentar um Pedro, né? Ele vai te apresentar um homem, uma mulher de Deus, que vai te falar a respeito de Cristo. E eu quero dizer uma coisa para você, aproveitar esse vídeo, talvez você ainda não seja uma pessoa convertida a Cristo de verdade. Talvez você tema a Deus, talvez você também dê até esmola, talvez você faça até as suas orações, mas há uma necessidade de você se arrepender e entregar a sua vida a Cristo. Senão o anjo não tinha ido até Cornélio, não havia necessidade, né? Mas todo ser humano só pode ser salvo por meio de Cristo, aprenda isso. Por meio de Cristo é que o ser humano é salvo. Não pelas suas obras, mas por meio daquilo que Cristo fez ali na cruz do Calvário. Então Deus, vendo tudo isso, que essas características, essas qualidades que Cornélio tinha, ia preparar um Pedro para pregar para ele. Interessante que o anjo também não pregou para ele, né? Imagine só, o anjo não pregou. Mas Pedro foi chamado para pregar para ele, porque Deus estava preparando o caminho para a salvação para Cornélio. E essa experiência, gente, que ele teve sobrenatural, ainda sem se converter a Cristo, é que nos chama a atenção. Ele estava num período de oração e jejum, até aproximadamente 15 horas. Na Bíblia vai estar a 9ª, para nós seria as 15 horas da tarde. Mas ele estava sem comer e nem beber. Foi quando ele teve essa visão. Por isso que eu estou falando de jejum. Então, é no momento de jejum, aleluia, é no momento de jejum que às vezes Deus pode abrir a sua visão espiritual. É no momento de jejum que Deus pode abrir a sua audição espiritual. Então, esse momento de jejum diante de Deus é muito importante. E quando Cornélio foi, né, direcionado por esse anjo a mandar buscar Pedro, eles foram ali na casa onde Pedro estava. Interessante que no dia que Pedro estava lá, que esses homens chegaram, antes dos homens baterem na porta, por isso que eu quero que você estude o capítulo 10 assim completo, que vocês vão entender, que eu vou falar um pouquinho, mas vocês vão mais a fundo estudando o capítulo. E quando, antes desses homens baterem na porta onde Pedro estava hospedado, Pedro, ele estava com fome, diz a Bíblia. E enquanto se fazia comida, ele subiu para o eirado, de onde ele estava, da casa, a parte superior, a parte de cima. E ele foi orar a Deus, né? E isso também é aproximadamente próximo do meio-dia. E quando ele estava orando, ele teve visões. Entenda uma coisa, Pedro estava com fome e foi orar. Quer dizer, praticamente que estava sem comer nada. Imaginemos que ele estivesse também em jejum, né? Em oração. Quando ele começou a orar, ele teve visões. Ele tem uma visão de lençol que descia, havia quadrúpedes, répteis, animais que eram comuns e impuros, a qual um judeu não poderia comer. E sempre por 3 vezes, Pedro teve essa visão. E quando ele tinha visão, a voz falava com ele, para ele matar e comer. Ele falava: Senhor, jamais comi coisa comum e imunda, né? E por 3 vezes ele teve essa visão. E depois dessas visões, ele passou a meditar naquilo que ele tinha visto. Note, Cornélio estava em oração e jejum, tendo visões. Pedro também está em oração, né? E entende-se pelo texto que ele estava em jejum. E ele teve visões também naquele momento. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Então, essa chave, gente, ela é muito poderosa. O jejum é muito poderoso. O diabo luta para tirar o jejum da igreja, para que a igreja venha buscar Deus através de jejum, de sacrifício, de humilhação, porque o adversário sabe que essa arma é poderosa no mundo espiritual. E quando eles chegam, que bate na porta, que Pedro está meditando, aí ele ouve a voz do Espírito para receber eles, porque ele tinha enviado aquelas pessoas. Olha, ele teve a visão, ele estava meditando. Por isso que eu quero que você entenda, medite na palavra. Você lê a palavra, medite na palavra, nos seus momentos de jejum e oração.
E às vezes nesse momento que o Espírito vai te dar a revelação, ele vai te dando revelação, ele vai abrindo seu entendimento. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Então, olha como isso é poderoso, gente. Isso é muito forte. E quando o Espírito do Senhor falou com Pedro, ele foi atendeu. As pessoas passaram a noite, no outro dia partiram. E aqui já no quarto dia, quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio já estava esperando Pedro. Cornélio já estava esperando Pedro. E imagine como estava o coração de Cornélio. Um anjo aparece para ele em visão, manda ele chamar esse homem. Imagine como é que está a cabeça de Cornélio. Quem é esse homem? Que homem é esse? Que um anjo apareceu para mim e mandou buscá-lo. Então, para Cornélio esse homem era muito importante. A ponto de um anjo falar com ele, através de visão, para buscá-lo. Então Cornélio estava ali juntamente com a sua família. E olha só como que é as coisas, gente. Olha como que é as coisas. Eu falei para você que Cornélio ele buscava a Deus, né? Buscava a Deus, ele orava de contínuo, ele era um piedoso, ele era um homem temente, ele e sua casa. Só que quando Pedro chega na sua casa, ele vai ter uma atitude que perante a Bíblia não é correta, né? Ele vai se prostrar diante de Pedro. Por isso que eu falei, na mente dele, ele ficou imaginando, que homem é esse? Né? Que homem é esse? Quando Pedro chega ali, ele se prostra. Só que olha a atitude de Pedro. Pedro vai mandar ele se levantar, porque ele é homem como ele. Oh, aleluia. Nós estamos vivendo em tempos que o homem quer ser adorado. Nós estamos vivendo em tempo onde homens querem que nós nos prostremos diante dele. Mas o homem de Deus, olha a atitude de Pedro. Eu sou homem como tu. Eu sou homem como você. Você só deve adorar a Deus. Quem te deu a visão e quem mandou me chamar foi Deus. Então é a Ele que você deve se prostrar e adorar. E tem muitas pessoas que estão se prostrando diante de homens. E os homens de Deus estão, ou homens de Deus. Porque o homem de Deus não aceita adoração. O homem de Deus, ele não rouba a glória que é de Deus, porque a glória não é dele, a glória é de Deus. Aleluia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes o diabo pode colocar pedras de tropeço e se você não estiver atento, você cai. Mas o homem de Deus, ele não traz glória para si. O homem de Deus, ele sabe de quem é a glória. A glória é de Deus. A adoração é somente de Deus. Somente de Deus. Não se prostre diante de homens. Não se prostrem diante de sistemas errados, que não tem base bíblica, que não tem palavra de Deus. E a espada do Espírito é a palavra. O Espírito ele não vai sair fora da palavra dele para agradar homem nenhum, mulher nenhuma. Oh, Espírito de Deus. Olha que algo forte, gente. Algo muito poderoso. Estamos falando de jejum, mas é tanta coisa boa que tem dentro desse texto. E quando Pedro chegou ali, gente, oh, aleluia. Ele começou a falar, o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas e eles foram batizados no Espírito Santo. Olha que algo poderoso. Mas como é que estava a vida dele? A vida de Cornélio e da sua casa era vida de oração, vida de temor, era um homem piedoso. Pedro tinha uma vida consagrada. Então o ambiente estava todo propício, que o próprio Espírito Santo tinha preparado tudo isso. E ali muitos se converteram, foram batizados com o Espírito Santo, foram batizados nas águas, e o nome do Senhor foi glorificado, né? Pedro ficou ali alguns dias, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas olha o que o jejum é poderoso para realizar na vida do crente. Abrir visão espiritual, ouvir a voz do Espírito Santo. Então, aplique isso na sua vida, meu irmão. Aplique isso na sua vida, minha irmã. Há momentos que nós precisamos, nós mesmos, nos humilharmos, descermos na presença de Deus. Porque aquele que se humilha diante de Deus, Deus vai exaltar ele.
mas aquele que se exalta, Deus vai abater ele. Tá bom? Tem muitas pessoas orgulhosas, tem muitas pessoas soberbas. E Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, gente, que vocês fiquem com esse vídeo e aprendam através desse vídeo que uma vida de jejum vai trazer visão, vai trazer revelação. Você vai estar mais sensível à voz de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aí. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Seja um canal de Deus também, para muitas vidas. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu tenho orado por cada inscrito do canal, para que a bênção do Senhor esteja sobre a casa de vocês, a vida de vocês. Tá bom? Fiquem na paz e até o próximo vídeo.